tenho certeza que nesses comentários vão ter pessoas que vão dar algum tipo de desculpa ou rejeitar essa minha própria ideia. Como se fosse um espelho. Não deu certo na vida deles, ou eles não têm a capacidade de pensar nisso, e eles refletem isso na outra pessoa. Como tu vê? O que tu diria para uma pessoa que vive na desculpa? Vive na desculpa de não agir. Vive na desculpa de achar que os outros são um problema. O que tu vê nessas pessoas? Quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. A forma de você dar desculpa é uma forma de você fugir das responsabilidades. É muito mais fácil você dizer que o problema da sua vida é o vizinho, é o político, é seu pai, é sua mãe, é o seu país, é sua genética, porque pelo menos você não precisa se mexer. Você não precisa gastar energia. Qual que é o contrário de dar desculpa? Assumir responsabilidade. Quando você assume responsabilidade, você também assume poder sobre a sua vida. Poder de transformação. E as pessoas não querem essa responsabilidade. Elas preferem ficar dando desculpa. Pelo menos a maioria delas. É por isso que poucas pessoas explodem, poucas pessoas prosperam na vida de verdade, porque a maioria prefere se esconder atrás da sua desculpa. Das suas desculpas. A minha vida mudou quando eu percebi esse movimento na minha mente e falei, cara, eu vou parar de dar desculpa. E cada desculpa que aparecia para não fazer aquilo que eu disse que faria, eu enxergava ela como desculpa, amassava e jogava no lixo. Imediatamente eu fazia o que eu tinha que fazer. A maior parte das pessoas, elas dão desculpas e elas culpam tudo e todos sobre suas vidas para que elas não tenham que mudar nada, entendeu? Mas aí tem um problema. Se o problema da sua vida tá em tudo e tá em todos, não tem solução. Aí você continua dando desculpa e a sua vida não muda em nada. Você percebeu como é esquizofrênico da desculpa? A vida da pessoa não muda em nada, cara. Ela continua reclamando, mas a culpa é do fulano, a culpa é do Beltrano. E daí? Isso leva a gente aonde? Ah, mas foi o fulano que me abandonou. Foi a fulana que me traiu. Foi meu ex-sócio que me deixou na mão. Tá, o que a gente faz com isso? A culpa pode ser de outra pessoa, mas de quem é a responsabilidade de fazer algo diferente daqui pra frente? 100% sua. 100% minha. Quando a pessoa reconhece isso, acontece uma mágica. Porque ela percebe, cara, se o problema não tá em tudo e não tá em todos, talvez esteja em mim. Se o problema tá em você, meu irmão, a solução também tá em você. E aí, quando você percebe que o problema tá em você, que a solução tá em você, você pode fazer alguma coisa pra mudar. Então, assumir 100% de responsabilidade sobre a sua vida é igual a assumir 100% de poder sobre a sua vida. Adamo, isso parece papo de coach. Não é tão simples assim? Eu vou explicar. Pega qualquer área da sua vida que você queira mudar. Sei lá, quero emagrecer. Ou quero ficar forte. Ou quero fazer dinheiro. Dinheiro quanto? Eu quero fazer 30 mil por mês. Se você fizer, por exemplo, você quer fazer 30 mil por mês. É só um exemplo, tá? Você já vai ser o 1% mais rico do Brasil. 1% mais rico do Brasil ganha 27 mil reais por mês, ok? O cara primeiro precisa de uma meta. Sem meta, você não sai do lugar. Então, sua meta pode ser ter 1 milhão na conta em um ano, fazer 100 mil por mês, fazer 30 mil por mês, ganhar 10 quilos de massa magra, falar inglês fluente, morar em Florianópolis, morar fora do Brasil. Não importa qual seja a meta. Precisa de uma meta. Isso é o começo da criação da própria realidade. Primeiro o cara tem que entender que ele é criador da realidade dele, né? E que enquanto ele não entender isso, ele vai continuar criando, só que de forma inconsciente. Agora ele cria consciência. Opa, eu sou o criador da minha realidade. O que eu quero criar? Quero criar 100 mil por mês, eu quero criar um negócio online, eu quero ser mentor, eu quero ter um podcast. Não importa, escreve isso. Escrevi isso, beleza. Depois eu me pergunto, como eu posso fazer isso? Primeiro é o quê? O como não é a primeira coisa, porque tem muitas pessoas que, por não saberem o como, elas nem definem o quê e continuam onde estão. Primeiro eu quero saber o quê. Depois que ela definiu o que ela quer, ela começa a se perguntar, tá, como eu posso fazer isso? Hoje na internet, canais de podcasts, chat GPT, inteligência artificial, livros, mentorias, cursos, cara, a gente tá na era da informação. Abundância infinita, sabe? Só buscar. Então o cara busca a informação e ele estuda um pouco. Depois que ele estuda um pouco, aí ele vai entrar em ação. Ele vai fazer a mínima coisa. Se é emagrecer, ele vai se matricular na academia. Se é criar o negócio dele, ele vai entrar numa mentoria. Ele vai buscar ajuda, ele vai ler um livro que seja de 30 reais. Ah, não tenho 30 reais. Vai no sebo e paga 5 reais. Paga 3 reais. Paga 2 reais no livro. Não tem dinheiro pra comprar livro. Baixa o PDF gratuito do Google. Você consegue perceber que pra cada desculpa tem uma solução? Sim, sim. Só que o cara pode travar.
Não, é que eu não tenho dinheiro pra mentoria. Travou. Não, mas é que eu não tenho dinheiro pro livro. Travou. Então tu tem que pegar cada desculpa e trazer uma solução. Entendeu? Ah, mas eu não vou treinar porque é longe da minha casa. Então eu vou comprar um peso e vou treinar em casa. Mas é que eu não tenho tanto tempo, eu vou treinar na hora do almoço. Cara, essa é a mentalidade dos caras que não param de crescer. Para cada desculpa, ele tem uma solução. Entendeu? Sim, exato. É bem que tu falou, Adam. A pessoa trava. Ou ela bate com o primeiro problema que ela vê na vida e trava. Não vai buscar solução, não encontra nada. Sabe o que é também? É falta de repertório. Falta de repertório de buscar soluções. Quando ela começa a buscar soluções, daqui a pouco ela começa a encontrar novas oportunidades de realmente melhorar aquele problema, resolver ele mais rápido. Mas aí, Adam, para dar esse start, a pessoa normalmente vem com medo. O medo de dar certo, o medo de começar no YouTube, a postar vídeo. O que tu diria assim? E depois eu ainda quero falar sobre a tua mentalidade, tá? Eu quero entrar na mente do Adam. Mas antes eu quero entrar na mente do pessoal que tem medo. Como, Adam? Como, cara? Assim, uma pessoa que sempre teve medo de começar as coisas. Qual é o start que ela deveria ter? Ela deveria ter medo de não arriscar nada. Esse é o primeiro ponto. É se enxergar lá na frente, bem velhinha, e não ter feito nada da própria vida porque teve medo de arriscar. Uhum. E o maior de todos os riscos, Ângelo, é não arriscar nada, irmão. A vida é risco. E as melhores coisas da vida, elas estão do outro lado do medo. Boa. O medo é um mecanismo de proteção. Faz sentido quando é um medo fisiológico. Existem dois tipos de medo, o fisiológico e o psicológico. O fisiológico é o seguinte, cara, tem um tigre aqui, tem um cara armado aqui. Faz sentido eu ter medo e eu ficar esperto com isso. Agora, a maior parte dos nossos medos não são fisiológicos, eles são psicológicos. Uhum. São medos que não fazem sentido. Medo de voar de avião, medo de falar em público, medo de montar o meu negócio, medo de postar um vídeo e as pessoas não gostarem. Tá, o que vai acontecer? Vai perder um braço? Uhum. Vai perder uma perna? Não vai acontecer nada. Agora, e se bombar o vídeo? E se bombar o podcast? E se funcionar, a sua vida muda completamente? Só que então a pessoa precisa parar de jogar pra não perder e começar a jogar pra vencer, porra. A pessoa tá sempre preocupada com o que ela pode perder. Ah, mas vamos pro jogo de futebol, vamos pro ping-pong. Ah, mas Ângelo, eu não quero tomar nenhum ponto. Por isso eu não vou nem jogar, tá? Eu não quero... Porra, você já perdeu! Perdeu por WO! Vamos jogar! Porque eu me dou a chance de pelo menos tentar vencer. Claro que foi só um exemplo, ping-pong, futebol, mas isso é a vida, né? A vida é um grande jogo. E pra você conseguir vencer, você tem que entrar em campo. Entendeu? Não adianta ficar fora do campo. Então, cara, o medo também, ele é resistência. O que significa? Jung chamava isso de impulso da morte. O que é o impulso da morte? Dentro de nós existe uma força, existe um impulso que nos leva à morte. É por isso que as pessoas fazem coisas que fazem mal pra elas, continuam fazendo mesmo sabendo que faz mal. É por isso que as pessoas sabem que uma coisa vai fazer bem pra elas e elas não fazem. Essa resistência, ela se manifesta em várias esferas. Na esfera fisiológica, o corpo com preguiça. Ela se manifesta na esfera psicológica, o que vão pensar de mim, eu vou ser rejeitado, e até espiritual. É bizarro. Então, a resistência, por definição, ela também é autossabotagem. É por isso que as pessoas se sabotam. Então, todas as vezes que você se colocar para criar um projeto novo, para escrever um livro, para começar um podcast, para criar sua mentoria, para evoluir em qualquer área da vida, seja física, seja emocional, seja espiritual, seja um relacionamento, vai haver resistência, que é um impulso que vem do medo para te proteger de alguma coisa nova e diferente. Então, esse impulso, ele vai criar uma narrativa muito bem contado, um enredo, uma história, para você não agir e continuar onde você está. Porque onde você está, eu conheço, é previsível, é confortável, não tem risco, não vou gastar energia, ninguém vai ficar sabendo. Então, continue aqui. Essa é a função da resistência. Através do medo, manter você onde você está. Ao mesmo tempo, existe outro impulso, que é o impulso da vida, que é o impulso da prosperidade, que é o impulso do crescimento, que o Jung chamava de mundo das almas. A sua alma, ela quer evoluir. A sua alma quer chegar onde ela nunca esteve. Ela quer ver o que ela nunca viu. Ela quer criar o que ela nunca criou. Ela quer ser uma nova pessoa, uma nova versão melhorada. Então é uma batalha entre o impulso da morte, que é a resistência e o medo, e o impulso da vida, que é a prosperidade, é a expansão.
Por que é tão importante o autoconhecimento? Para a pessoa conseguir se observar e entender o que é resistência e o que não é. Olhar para essa resistência e falar, cara, eu não vou ceder a ela. Eu entendi mais uma coisa bem interessante, Ângelo. Nesse jogo da vida, o videogame, o mestre, o chefão que a gente tem que combater é a resistência. Platão dizia que a maior de todas as vitórias é vencer de si mesmo. Você não tem que vencer de ninguém, velho. Você não tá aqui competindo com ninguém, você tá competindo com você. Perfeito. Todos os dias que você abre seus olhos, vem uma enxurrada de coisas, seu ego, sua mente, o medo falando, cara, esse podcast não vai dar certo, não grava, não faz isso hoje, não vai treinar, não faz o que tem que ser feito. Qual que é o nosso trabalho? É vencer isso todos os dias. Opa, eu vou fazer sim. Vou fazer porque tem que ser feito. E aí, como é que você vence a resistência? Agindo. Agindo. Principalmente quando você não tá afim de agir. Ah, perfeito. Tu chegou na parte de agir, ô Adamo, que é uma das minhas próximas perguntas. Como fazer esse dinheiro? Mas antes do como fazer dinheiro de fato e como isso pode agregar um valor através do teu conhecimento para essa pessoa que quer fazer dinheiro, seja ela na internet, ou seja fora, tem que dar um passo um pouco atrás que a gente já comentou. Mentalidade. E aí eu não quero um exemplo fora. Eu quero um exemplo dentro do Adamo. Para instruir as outras pessoas também. Porque eu vou contextualizar e depois eu volto na pergunta de mentalidade. É rapidinho, tá, pessoal? Que é o seguinte, ó. A mentalidade, essa mentalidade que você tem, a mentalidade que eu estou construindo na minha mente também, e a mentalidade das outras pessoas, ela é construída, perfeito? Só que ela demanda um tempo. Para algumas pessoas é mais rápido, para outras pessoas demoram mais. Uma das coisas que eu acredito muito, que é uma frase do Jorjota, eu acho que é dele, que é a intensidade distorce o tempo. Então, quanto mais intensidade tu coloca num estudo sobre mentalidade, sobre se conhecer o autoconhecimento, mais rápido tu tende a melhorar de vida. Ô Adamo, quanto tempo demorou para você ter essa mentalidade, para você criar essa identidade, cara, que tu tem, que é forte? E como é que as pessoas, aí eu quero que tu ajude as pessoas, através da sua história. Como é que tu pode ajudar as pessoas fazendo esse espelhamento? Mentalidade significa você criar um modelo, uma forma de pensar, um padrão de pensar que vai guiar a sua vida. Massa. Então, esse padrão de pensar, ele vem antes até dos seus pensamentos, que são as suas crenças. Então, as crenças são atalhos para os pensamentos. Às vezes você pensa assim, eu penso assim porque eu sou assim. Tá, você pensa assim porque antes disso tem um programa. Então, ó, o programa define o pensamento define o sentimento define o comportamento define o resultado. Antes do pensamento vem o programa. São códigos, como se fosse um computador, entendeu? Então, você tem ali o computador Windows, você tem ali o da Apple, né? E são sistemas. O sistema, ele opera de acordo com esse programa. De acordo com o hardware, o software, com o que foi programado. Não tem como você criar outra coisa que vá além desse programa. Então, você tem que olhar para o programa, que são nossos sistemas de crenças, ok? Então, tem sistemas de crenças para tudo. Eu, por exemplo, cresci na periferia de São Paulo. Eu era um cara péssimo aluno na escola. Eu não era disciplinado. Eu já fui gordinho. Então, olha só, Ângelo. Eu sou ex-pobre, ex-burro, ex-gordo. E um cara que não era disciplinado. Odiava fazer tudo que era... Que tinha crescimento, que tinha esforço. Tudo que era... Eu só queria fazer coisas prazerosas. Eu gostava de brincar, gostava de comer doce pra caramba. Esse era o Adamo. Até que eu percebi que isso não tava me levando a lugar nenhum. Eu não queria ser mais gordinho. Eu não queria ser mais burro. Eu não queria mais morar na periferia, pegar trem lotado, pegar metrô lotado. Isso tava me doendo muito. E ficar sem dinheiro. Então eu arrumei uma namorada e não me sobrava dinheiro nem pra comprar um sorvete com ela, nem pra ir no cinema com ela. É muito bom essa dor, porque às vezes as pessoas elas não agem porque elas estão... Por mais que a vida esteja ruim, ainda tem um certo conforto. A água não bateu na bunda ainda. Aí quando a água bate na bunda, o bebê aprende a nadar. Foi o que aconteceu comigo. Teve um dia que eu falei, chega, cara. Teve um dia que eu falei, cara, chega. Eu não quero mais ser gordinho, eu não quero mais ser pobre, eu não quero mais ser burro. E aí eu comecei a buscar formas. Primeira coisa, eu me matriculei na academia. Eu detestava no começo. Depois que eu comecei a ver as vantagens, eu comecei a ficar mais forte, mais confiante, né? Com essa força física veio uma força mental, com essa força mental veio autoestima, com essa autoestima veio alegria, as pessoas começaram a me reconhecer, eu falei, uau, que legal. Existe então um prêmio para disciplina, né? Existe benefícios para isso.
Eu percebi uma coisa muito interessante, cara, que tanto o sucesso quanto a felicidade são frutos do trabalho. Pode perceber, as coisas que mais felizes, que nos deixam mais felizes, elas têm um preço a ser pago. Vou dar um exemplo. Esse final de semana, eu conheci uma cachoeira linda, cara. A maior cachoeira perto de Florianópolis, que se chama Cachoeira do Rio Vermelho. Só que até a gente chegar lá, nós enfrentamos uma hora de carro para chegar lá, mais 40 minutos de trilha. Bem ofegante, bem forte a trilha até chegar lá. Não é todo mundo que faz isso. Só que quando a gente chegou lá, uau! Que cachoeira incrível. E foi uma tarde maravilhosa, muito bem aproveitada. E eu falei, olha que massa, cara. Quase tudo que traz essa satisfação, que é uma dopamina cara, não é dopamina barata. Não é isso aqui. Dopamina cara. Um treino, um livro, andar de bike, correr, fazer uma trilha. Essas coisas trazem real satisfação. E felicidade. Sucesso é igual. É o preço que a vida exige. Você vai ter que trabalhar, você vai ter que se esforçar, você vai ter que focar, você vai ter que estudar, você vai ter que, né, fazer algo diferente, sair da média. Só que a retribuição compensa. Vale muito a pena. Ok, então eu me tornei... Criei o corpo que eu queria. Depois eu criei o dinheiro que eu queria porque eu comecei a estudar. Eu me deparei, quando eu pegava muito trem em São Paulo, né, trem lotado, metrô lotado, eu comecei a ler livros. Graças a Deus, naquela época, não tinha tanto celular assim com tanta tecnologia, eram mais fraquinhos, então minha distração era ler livros. Então, Deus escreve certo sobre linhas tortas, né? Eu tava ali no trem, era a coisa que eu mais odiava viver em São Paulo, que é muito, muito ruim, assim. Quem é de São Paulo sabe do que eu tô falando. Pegar transporte público é indecente, assim, em São Paulo, principalmente em horários de pico. Eu lembro de me perguntar, Ângelo, se a minha vida ia ser sempre assim. Eu olhava aquela janela lotada, eu olhava pra cara das pessoas, todo mundo assim, emburrado. E eu me perguntava, cara, não é possível que a minha vida vai ser sempre assim. E aí tinha uma TVzinha no metrô de São Paulo, chamava TV Minuto. Eu olhei pra aquela TV Minuto, eu vi a foto do Charlie Chaplin com uma frase: a persistência é o caminho do êxito. Quando eu olhei pra aquilo, eu falei, cara, pode crer. A persistência é o caminho do êxito, então persista. E aí eu persisti, cara. Comecei a ler. E os livros foi a primeira mudança de mentalidade, de ambiência. Então, na época, eu li Pai Rico, Pai Pobre, Os Segredos da Mente Milionária, que já são livros incríveis para mudar sua mente em relação a isso, suas crenças. Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. Então, essas leituras, O Segredo, né, sobre lei da atração, foram as primeiras obras ali que eu tive acesso. E aquilo foi mudando completamente minha forma de enxergar o mundo, de enxergar a vida. Comecei a ler Geração de Valor, do Flávio Augusto, que começou a abrir minha mente sobre empreendedorismo, até que eu comecei a empreender e comecei a criar negócios. Tentei algumas coisas, fazia festa quando era adolescente, quebrei algumas vezes, né? E até que eu consegui dar certo. Com 24 anos, eu montei meu primeiro negócio em João Pessoa, fui morar aí na Paraíba, e esse negócio faturou 1.200.000 no primeiro ano. Depois eu montei uma segunda escola, só para depois começar a empreender no digital. Mas essas mudanças começaram a partir daí. Livros e dor de não querer mais ser daquele jeito. E viver aquela vida. Mas vamos falar sobre o tempo também. Quanto tempo demorou tudo isso? Porque tu contou a tua história aí. E é muito importante saber que não é do 8 a 80, cara, que chega nesse nível, tá? Não é do nada. Tem todo um processo. É uma construção. Mas pro pessoal aí que acabou de ouvir o Adamo falar sobre O Segredo, Pai Rico, Pai Pobre, Geração de Valor do Flávio Augusto e também O Segredo da Mente Milionária, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram adquirir esses livros, tá? Aí, dessa forma, vocês também acabam ajudando o podcast. Então, clica aqui, tá aqui na descrição do vídeo, acessa para vocês conseguirem comprar esses livros, porque o Segredo e o Segredo, né, o The Secret, e também O Segredo da Mente Milionária é insano. É insano. Muito bom. Vai mexer com a estrutura da sua vida, esses dois livros. Ô, Adamo, demora muito? Cara, às vezes é um livro, irmão. Claro que essa coisa que você falou de construção de identidade, construção de mentalidade é uma coisa que nunca acaba. Não. Se você cresceu, vamos supor que você cresceu na periferia, como foi o meu caso, sem dinheiro. Então, dos 0 aos 7 anos de idade, é o momento que a gente é mais programado, mais programável. Porque nosso cérebro funciona como uma esponja. Nosso córtex pré-frontal não está totalmente desenvolvido. Então, a gente não tem capacidade de entender o que é certo e o que é errado, de discernimento. A gente só absorve. Principalmente o que a gente vê nossos pais fazendo, brigas e tal, e os programadores, pais, pastores, professores, padres, políticos, e a gente vai absorvendo isso. Ok.
Você cria, então, uma certa identidade já dos 0 aos 7 anos de idade, muito forte. Vamos supor que essa identidade que você criou é de escassez, é de medo, é de problema de relacionamento. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que se reprogramar. Então, é uma nova construção. Metaforicamente, imaginem uma montanha aqui de neve, ok? Nessa montanha de neve, um cara chegou e viu um trenó. Falou, que legal, vou descer de trenó. Ele pega o trenó e vai descendo pela montanha de neve, ok? Depois, no segundo dia, ele vai lá, ele vê que o caminho já está feito. Então ele fala, quer saber? Eu vou descer pelo mesmo caminho. Então ele desce pelo mesmo caminho. Terceiro dia, o que ele faz? Ele desce pelo mesmo caminho, afinal o caminho já está pronto. Ele desce tantas vezes por aquele caminho que aquilo está muito profundo e espesso, a ponto de o carrinho já nem conseguir mais sair do caminho, porque está muito profundo. O que é isso? Trazendo para o cérebro, são caminhos neurais, hábitos, crenças, formas de pensar. É o programa. Esse caminho neural pode ser, por exemplo, um dos caminhos neurais. Dinheiro não nasce em árvores. Dinheiro é sujo. Dinheiro é a raiz do mal. Os ricos são do mal. E por aí vai. Ganhar dinheiro é difícil, é suado, é sofrido. A pessoa tá a vida inteira vendo, recriando, reconfirmando, vivendo, reafirmando. Esse caminho neural tá muito espesso. O que ela vai ter que fazer? Primeiro, identificar. Ok, eu tenho algumas crenças aqui. Identificação. Esse é o primeiro ponto. Identificação. O segundo ponto é negação. Cara, eu não quero mais isso pra mim. Eu não quero mais sofrer pra ganhar dinheiro. Eu não quero mais acreditar que os ricos são do mal. Eu não quero mais acreditar que eu tenho genética de gordinho como eu acreditava, por exemplo. Eu quero ser um atleta. Eu quero ser próspero. Eu quero ser feliz. Eu não quero mais acreditar que não é possível ser feliz. Homens não prestam. Mulheres não prestam. É isso que tu quer pra sua vida? Não? Então para de acreditar nisso, cara. Sou tímido. É só uma crença, caralho. Para de falar sou tímido se tu não quer mais ser tímido. Mas é que eu sou, Adamo. Você é porque você repete pra você mesmo a vida inteira que você é. Começa a falar assim, cara, eu sou confiante. Eu sou confiante. Comece a acreditar que você é confiante. Aí você vai perceber que você vai se sentir confiante. Você vai agir como se você fosse confiante. Isso vai criando o quê? Um novo caminho neural. O caminho neural da confiança. O caminho neural da prosperidade. O caminho neural da felicidade. O caminho neural da saúde. Só que você vai ter que bater nessa tecla. Então, primeiro é identificação. Depois é negação. Depois é substituição. Primeiro eu identifico a crença que eu não quero mais. Depois eu nego ela. Falo, não quero mais isso. Depois eu falo, eu vou substituir ela por uma contrária. E aí eu vou repetindo isso pra mim mesmo. O nome disso é autossugestão. Eu vou mentalizando, eu vou repetindo. Tem que se observar o dia inteiro. Por isso que eu te falei, é uma construção eterna. Eterna. Por quê? Se você deixar solto... já mudei minha mentalidade. Vou parar de ler, eu vou deixar solto, vou parar de me observar. Aquela antiga personalidade que foi criada dos 0 aos 7 anos, ela pega você. Volta. Lá, o cara perdeu a vigília. Por isso, orai e vigiai. Perdeu a vigília, a escassez te pega. Perdeu a vigília, o vitimismo te pega. Perdeu a vigília, a fraqueza te pega. Então, não pode... Assim, ó, o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal tem que ser a prioridade número 1 na vida de vocês. Você não come todo dia, toma banho todo dia, faz cocô todo dia, escova o dente todo dia. Tem que lavar o coração todo dia, tem que lavar o cérebro todo dia, tem que alimentar os pensamentos com coisa boa todo dia. Eu diria que é mais importante do que comer e tomar banho. Tô te falando, tá? De brother aqui, escuta isso. Leia livros todos os dias, nem que seja 10 páginas de um livro. Mentaliza 5 minutos que seja todo dia tendo um dia incrível e agradeça pelas coisas que você tem. Cuida da sua fisiologia, faz atividade física, dorme cedo e acorda cedo. Só isso aqui, cara. Você já vai estar na frente de 98% das pessoas. Que aula, Adamo, que aula que tu deu agora de graça. De graça, o pessoal só precisou pagar a internet. Às vezes não precisa nem pagar, que tá usando o Wi-Fi do vizinho. Cara, insano o quanto tu conseguiu condensar todo um conhecimento em algumas palavras que são simples, mas realmente que vai agregar muito na vida das outras pessoas. Que é essa parte de entender como construir essa mentalidade. E Adamo, assim, eu quero ser bem sincero contigo e com o público, tá? Toda vez que um convidado vem aqui, eu peço pra ele agregar valor. E... sempre no começo, eu não falo isso nas câmeras, mas é para agregar valor para vocês. Vocês vê o quanto os convidados vêm aqui para mudar algo na vida de vocês. E
a única coisa que eu te peço é para se inscrever e conhecer o Adam. Conhecer o Adam, vai lá no Instagram dele, que vai estar aqui na descrição do vídeo. Mas eu sei que você, o Adam, tem um chamado domínio mental absoluto, que eu acho que se encaixaria muito bem aqui, porque a gente está falando sobre mentalidade. E como tu me falou um pouquinho no comecinho do vídeo não, antes da gente começar, eu queria entender como é que funciona esse domínio mental absoluto que você tem para agregar na vida das outras pessoas. Como é que funciona? Show. Primeiro a pessoa tem que entender que ela é criadora da realidade dela, que a realidade dela é criada com a mente dela, com a mentalidade dela. Porque pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram comportamentos, comportamentos geram resultado. Ok. Quando você domina a sua mentalidade, você domina a realidade. Uhum. Porque se a realidade ela é criada, ela é uma manifestação da minha mente, o que eu preciso dominar? Você? As pessoas que estão assistindo? Ou a mim mesmo? Uhum. O estoicismo diz que existem duas realidades. Aquela que você controla e aquela que você não controla. Eu não controlo o mundo, cara. Tá acontecendo uma guerra. Eu não sei se vão soltar míssil no Irã, no Iraque, nos Estados Unidos ou no Brasil. Eu não controlo isso. Só que as pessoas estão aonde? Focadas no que elas não têm controle. Quando você foca naquilo que você não tem controle, por exemplo, será que vão gostar do podcast? Será que vão gostar da minha entrevista? Será que vão gostar do meu vídeo? Será que a guerra vai acabar? Será que vai trocar o político esse ano? Eu não tenho controle nenhum sobre isso. Só que a maior parte das pessoas estão focadas nisso que elas não têm controle. Então elas perdem muita energia, muito estresse. E com isso, fraqueza, com isso, falta de potência, falta de poder pessoal e a realidade continua a mesma. Ok? O que nós temos controle? Basicamente sobre uma coisa. Sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas interpretações das coisas e sobre as nossas reações aos acontecimentos. Nossa. Se eu pego para a esquerda ou se eu pego para a direita. Se eu faço ou se eu fico quieto. Se eu penso X ou Y. Quando a gente fala então de domínio mental absoluto, é você colocar atenção e foco sobre a única coisa que você pode mudar, que é a sua mentalidade. E aí acontece a mágica. Você entendeu que a realidade ela é criada com a sua mentalidade. E aí você começa a estudar como é que funciona essa questão da mentalidade. E você começa a observar suas crenças. E você começa a reprogramar suas crenças. E você começa a se observar. E fazer ensaio mental. Direcionando os seus pensamentos e a sua mente para aquilo que você quer. Então você tem que manter no seu cenário mental só aquilo que você quer. Não aquilo que você não quer. Adamo, então quer dizer que eu não vou fingir que não existem problemas? Não. Você vai treinar a sua mente para sempre que aparecer um problema, você focar na solução do problema. Isso é um treino. Isso é domínio mental absoluto. Entende? Então vou dar um exemplo. Comecei aqui a gravar o podcast. A minha mente começa a se preocupar se eu vou ir bem, se eu vou ir mal, se vão gostar ou se não vão gostar. Qual que é o meu trabalho? Mudo o foco. Coloco, vai ser incrível, vai ser fenomenal. Eu tô confiante. Vai ser o melhor podcast que eu já gravei. Isso tá no meu controle. Então, o que as pessoas têm que entender? O pensamento, ele é uma energia. É uma energia neutra. Quem é que dá qualidade para essa energia somos nós. Então ele brota. Bum! Eu posso começar a pensar em tudo que pode dar errado na minha vida. Isso eu tenho controle. Só que as pessoas não sabem disso. Eu posso começar a me preocupar. O que é preocupação? Me ocupar antes do tempo. Sabe o que é preocupação? Nossa. É um ensaio para que tudo dê errado na sua vida. Olha que loucura, cara. Quando eu fico me preocupando, mas eu vou ter um ataque de pânico, mas eu vou ficar pobre, mas vai ter uma guerra, mas eu vou ser traído, mas a minha esposa pode estar com outro. Eu tô treinando para que isso aconteça, cara. Eu tô ensaiando essas coisas ruins. E é por isso que tantas coisas ruins e tantos problemas não param de acontecer na vida dessas pessoas. Ou posso, ao mesmo tempo, dar uma qualidade positiva pro pensamento. Ele vem, e eu dou uma qualidade positiva. Aí eu mantenho no meu cenário mental o que eu quero. Ao invés de esperar pelo pior, eu começo a esperar pelo melhor. Em vez de esperar por um ataque de pânico, eu espero por um ataque de amor. Cara, eu vou ter um ataque de alegria. Eu tô sentindo que eu vou ter um ataque de alegria, cara. Eu tô sentindo que as coisas vão dar certo agora. Eu tô prevendo que a gente vai vender pra caramba. E eu começo a me treinar, a pensar e sentir assim. Isso é domínio mental absoluto. Entendeu? E aí, quando você menos espera, Ângelo, coincidências, milagres começam a acontecer na sua vida. Que não são coincidências, são sincronicidades. Jung chamava de sincronicidades. Pessoas certas começam a aparecer, você começa a ser convidado para um podcast, chega o livro certo na sua mão, a estratégia certa na sua mente, a ideia certa, a inspiração certa aparece.
o negócio certo aparece, os clientes voltam e você fica o quê? Mais entusiasmado, você fica mais confiante, e aí você começa a vender mais. Enfim, tudo começa a acontecer a partir do quê? Domínio mental absoluto.